Coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Aperta os cintos e vamos decolar hoje aqui, meditando num tema muito importante da palavra de Deus. Diga comigo: Pai Celestial, eu me coloco agora na tua presença, abrindo o meu coração para a ação do teu Espírito Santo. Que a tua palavra venha em minha direção. Eu abro meu coração hoje para recebê-la, a recebendo como ela é, palavra de Deus e não palavra de homens. Essa palavra é poderosa para gerar fé no meu coração, para desfazer cadeias na minha mente e trazer ao meu coração as chaves do teu reino. Une o meu coração ao temor que é devido ao teu nome, e que o nome de Jesus, uma vez mais, seja glorificado em minha vida. Ao nome do Senhor, eu dou toda a honra, toda a glória. Eu oro a Ti, ó Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu não tenho dúvida que esse tempo que nós estamos vivendo aí, esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, estamos aí em meio aí a um confinamento já por quase um ano. Ele trouxe consequências muito sérias. Muitas pessoas foram afetadas pessoalmente, sonhos, projetos que foram completamente anulados, desfeitos, famílias que entraram em muitos problemas, né? Jovens que também tiveram abalos muito terríveis, entraram em crises, e nós temos acompanhado aí aquilo que tem acontecido, e ainda no meio do povo de Deus, no meio cristão, quantas pessoas aí numa depressão tão profunda, pessoas abatidas, desanimadas, quantas pessoas amedrontadas, pessoas com pânico, fadiga emocional. Isso eu posso dizer porque no mês de março nós começamos diariamente aí transmitir 1 hora de mensagem, 1 hora de palavra de Deus. E não foram poucas as pessoas então que nos procuraram, compartilhando aí as situações que estavam vivendo. Crises crônicas aí se instalaram na vida de muitas pessoas, né? Algumas pessoas aí se sentiram nesse momento completamente só. Tem pessoas que perderam 1, 2, 3, 4, até 5 entes queridos, a família. Isso trouxe uma tristeza, e eu posso falar isso de maneira clara, que abrange tanto pessoas que não conhecem a Deus, como ainda pessoas que conhecem o Senhor. Porque nas nossas lives lá, geralmente quem assiste são pessoas que já conhecem a Deus, pessoas cristãs. E quantas nos procuraram compartilhando então as situações que estavam passando. Muitas pessoas acabaram dando então ouvidos às más notícias, televisão, né? A imprensa, a mídia paga, ela tem um encargo aí de trazer pânico, de espalhar terror, medo. Aí todas as notícias que vinham aí para os programas da televisão, os noticiários, se constituem mais novas. Parece um prazer muito grande dizer, quantos morreram naquele dia. Então a primeira notícia dos telejornais, quantos foram afetados, quantos morreram, quantos hospitais não tinham leito. Então mais notícias o tempo todo. Outras vezes prognósticos os mais negativos. A crise econômica, ela se instalou a nível mundial. Basicamente as pessoas vão ter que viver com menos. 30% aí dos recursos aí foram abalados. 30% das empresas vão fechar. E sempre vindo prognósticos completamente negativos. O ânimo de muitos cristãos lentamente foi se apagando. E eu não tenho dúvida, olhando por um aspecto espiritual, nós que movemos bastante no campo da guerra, da batalha espiritual,
eu pude ver como o inimigo tirou esse ano proveito em cima dessas situações. Algumas pessoas, muitas, chegaram declarando: com tudo isso, eu me sinto completamente seco. Apóstolo, eu estou indo de sequidão em sequidão, eu já não vejo mais perspectiva para mim. Alguns decepcionados, alguns até decepcionados com Deus. Eu tenho orado, mas parece que as minhas orações, elas não são respondidas. Estamos passando a nível de família tempo muito duro. As nossas esperanças foram completamente embora. Como família, temos nos sentido completamente secos. Então, posso garantir a vocês, esse ano tem sido, em muitos corações, um tempo de sequidão total, provocado pela própria situação. Amados, algumas pessoas que tiveram tantas vitórias, por exemplo, 2019, muitas pessoas alcançaram algo da parte do Senhor. Nós mesmos tivemos aqui seminários, quantas pessoas da casa foram abençoadas tremendamente, alcançaram níveis extraordinários de libertação, coisas poderosas aconteceram. E agora 2020, por causa dessa pandemia, eu vi pessoas que em 2019 tiveram experiências tão tremendas. E nós que viajamos bastante aí em diversas igrejas aí pelo Brasil e fora, pudemos ver em 2019 coisas tremendas acontecendo na vida de muitas pessoas. Agora, quantas dessas pessoas tiveram agora em 2020, de março em adiante, por causa da pandemia, abalos na sua fé? Não é que eles deixaram de crer totalmente em Deus, mas foram abalados. Em vez de colocar o enfoque total na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus, começaram a enfocar mais as circunstâncias. E quantas pessoas que tinham alcançado níveis tão poderosos de libertação, nesse ano tiveram recaídas. Áreas que eles já haviam sido libertos, passado por libertação, pessoas que foram ministradas de uma maneira tão poderosa pelo Espírito Santo. Essas áreas voltaram ao Paimi nesse ano. Fomos procurados por pessoas declarando que áreas que já haviam sido trabalhadas teve uma volta e de uma maneira mais intensa. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho nessa noite, em cima de um princípio muito importante, que foi declarado pela própria pessoa de Jesus, lá no Evangelho de Lucas. E vamos abrir Lucas, capítulo 11. Talvez com essa palavra de hoje, com aquilo que eu quero compartilhar, talvez você venha entender o porquê algumas coisas começaram a acontecer em tua vida nesse tempo de pandemia. E essa palavra é dirigida para aqueles que estão lá no culto online. Talvez algumas coisas tenham acontecido durante esse tempo de confinamento. Estamos embernados aí desde março, é um invernamento obrigatório. E algumas coisas aconteceram na vida de algumas pessoas. E elas muitas vezes não sabem por quê começaram a ocorrer algumas coisas. Um versículo somente aqui, verso 24. É um texto que eu particularmente uso muito no campo da libertação. Mas eu quero trazer para nós um princípio aqui nessa noite. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Parte A do versículo diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos. Qual é o lugar de preferência para a exploração? Qual é a base, a plataforma de preferência
para atuação maligna, para uma força demoníaca, os lugares secos. Onde há sequidão, aí se abre uma brecha tão grande para que o inimigo venha e esteja cumprindo aquilo que ele faz, que é matar, roubar e destruir. Amados, como pastor nesse ano, a gente tem visto em algumas famílias, forças malignas entraram, trazendo o quê? Morte física, morte espiritual. Pessoas vão deixando de orar, deixando de adorar, deixando de meditar a palavra. Pessoas que foram roubadas naquilo de melhor em Deus que elas poderiam desfrutar. Foram roubadas na paz, na harmonia conjugal, no relacionamento com os filhos. Alguns foram até roubados na área econômica, porque portas se fecharam. Há pessoas que perderam negócios durante esse tempo. Pessoas estão hoje vivendo com 30%, 40% daquilo que viviam antes da pandemia. Pessoas sendo completamente roubadas. Quantas pessoas destruídas, jovens sendo destruídos. Gente, eu estava vendo uma estatística em alguns países, eu fiquei assustado. Eu já sabia, né? Como nós somos 8 vezes ao Japão, nós então sabemos que o Japão, então, ele é o primeiro país em número de suicídio de jovens. Agora, eu li aí uma reportagem que realmente me assustou, me impactou. Essa reportagem diz assim: o número de pessoas que cometeram suicídio no Japão por causa da pandemia é bem maior que as pessoas que foram mortas com Covid-19. Porque se instalou o desespero, se instalou o pânico. Agora, é muito terrível porque você vê que algumas famílias de cristãos acontece isso. E aqui no Brasil aconteceu muito isso daí. Agora, por que muitas vezes o diabo ele entra, dessola com tudo, trazendo morte, trazendo destruição, trazendo roubo do melhor de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma família? Por causa dos lugares secos. A palavra é bem clara, o espírito maligno saindo anda por lugares secos. E nós estamos, queiramos ou não, enfrentando o quê? Um tempo de sequidão dentro da igreja. Vidas são completamente secas. Será surpreendente, amados, em muitos lugares, quando terminar esse tempo de pandemia e voltar então os cultos presenciais, muitas igrejas ficarão surpreendidas, porque boa parte das pessoas que congregavam ali não virão. Há muitas pessoas hoje que estão completamente decepcionadas, pessoas até afastadas de Deus, vivendo numa sequidão total. E aquilo que enfrentaram na pandemia se tornou, na verdade, na cabeça de lança para outras coisas virem a acontecer. Bota o versículo novamente lá. Diz aí de maneira clara: o espírito imundo, o espírito maligno, saindo de alguém, ele vai fazer o quê? Procurar lugares secos. E encontrando a sequidão, encontrando o lugar seco, diz aí que ele vai fazer desse lugar o seu lugar de repouso. E nós trabalhamos com libertação, trabalhamos com guerra espiritual, nós temos que analisar as coisas dentro desse aspecto. E a gente viu de maneira tão clara o inimigo prevalecendo em algumas vidas. Por quê? Porque houve ali uma brecha, houve uma abertura, a sequidão. Agora, a Bíblia coloca de maneira tão clara diante de nós que não é vontade de Deus que ninguém viva na sequidão espiritual. Qual é o contrário da sequidão? Qual é o contrário dessa situação que estamos vendo hoje? Por causa aí desse confinamento, essa paralisação, esse um ano aí, lockdown em alguns lugares, paralisação em outros. Aqui na casa, 30% só
de presença de irmãos, os outros não podem vir. Qual é a experiência contrária disso? O contrário da sequidão é o fluir das águas do Espírito. E a vontade de Deus, na verdade, é que ninguém esteja vivendo tempos de sequidão, tempos de deserto. A sequidão, os tempos de secura, os tempos de deserto, abrem uma brecha aí, para que algo pior venha acontecer. O espírito maligno anda procurando lugares secos. E quando encontra um lugar seco, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar e a pessoa vai secar ainda mais. Anote algo aí, é importante, referente a Lucas 11:24. O diabo se instala em lugares secos, e dali então usa aquilo como plataforma para alcançar o resto da vida de alguém. É assim que ele começa a sua obra destruidora. E pode começar assim nas nossas vidas, porque ele encontrou um lugar seco, deixamos um lugar seco, uma área seca em nossas vidas, e aí deu lugar a essa força maligna. Agora, ao contrário, esse tipo de operação, a Bíblia nos mostra o fluir do Espírito Santo. E o fluir do Espírito, paralelamente a essa experiência, ela é sempre representada na Bíblia como que uma fonte de água, um manancial, a chuva do Espírito. Por isso nós demos o nome dessa mensagem, o ruído de uma abundante chuva. E eu creio que nesses tempos agora, amados, de pandemia, nós temos que estar abertos sim, para que o rio de Deus, a chuva de Deus, venha sobre nós. É tempo de eliminar toda a secura que está em nós. Diga comigo, eu não posso apresentar na minha vida lugares secos. Diga comigo, que o rio de Deus venha e toque a minha vida de maneira completa nessa noite. Considere a tua vida diante de Deus. Vamos pegar de março até aqui. A tua vida, você está desfrutando da abundância do Senhor em todas as áreas? Ou alguma área você tenha experimentado sequidão? Quem sabe enfrentado lutas da área de saúde, no aspecto conjugal, na área econômica, emocionalmente, como você está? Se há abalos em qualquer uma dessas áreas, esse abalo traz, na verdade, traz um tempo sim de sequidão em nós. E uma vez presente essa sequidão, vai se abrir uma pista, uma plataforma enorme, para que todos os chifrudinhos venham ali e encontrem uma base para atuar. E claro que vai levar a algo completamente pior, mais extremos, de acordo com aquilo que Jesus falou. Eu quero ler algumas passagens com vocês nessa noite aqui, para gerar fé no teu coração. Mas primeiro eu quero pedir que você possa considerar o teu interior diante do Senhor. Fazer uma pergunta ao Espírito Santo: Senhor, como está a minha vida hoje? Você que está em casa, se coloque diante de Deus e peça a Deus: Senhor, sonda o meu coração. Será que há em mim qualquer área em sequidão? O que esses dias de pandemia, o que essa onda de medo, o que essa onda de temor, o que essa onda de desconfiança, o que esse isolamento, essa falta de esperança tem gerado em mim? A minha fé está firme em Jesus, eu estou inabalável, eu estou desfrutando a cada dia do frescor, da presença do Espírito, eu estou bebendo da água da vida todos os dias, ou estou vivendo um tempo de sequidão? Você que está em casa, os irmãos estão aqui, como tem sido o teu tempo de meditação na palavra? Você consegue todos os dias meditar como meditava antes? E os momentos de adoração?
Nós adoramos aqui, é um tempo muito bom, mas a adoração tem que ser algo muito forte, lá dentro das nossas casas. Nós aprendemos aí, em anos anteriores, a palavra profética que Deus trouxe para essa casa, que tínhamos que adorar, e nós somos aí orientados pelo Espírito Santo, para levantar altares de adoração aqui, em nossas casas. É a adoração que nós levantamos a Deus que vai determinar aonde chegaremos. Diga comigo, a minha adoração determina o meu destino. Agora, quem vive na sequidão não consegue adorar. E a nossa vida de oração? Tem uma reunião às segundas-feiras aqui, os guerreiros vêm, porém quando eles chegam aqui, é o resultado, é a colheita daquilo que aconteceu durante a semana. A oração, o altar que é levantado lá na casa. Nós pregamos aqui, tivemos no início do ano aqui a escola profética, e a última palavra que o Senhor nos deu foi o seguinte, vamos ver se vocês estão lembrados, qual foi a última, quem fez a escola profética aqui? Qual foi a palavra no domingo à noite que foi ministrado aqui? Nós falamos sobre o altar do incenso, e que esse altar do incenso deveria ser levantado onde? Nas nossas casas. Mas esse tempo de pandemia levou muita gente a não mais oferecer incenso. Ao invés de colocar esperança no Senhor, aquele que pode realizar todas as coisas, os olhos foram colocados aonde? Nas circunstâncias, ao nosso redor. Eu quero ler algumas palavras aqui para gerar fé no teu coração nessa noite. Por favor, abra lá Isaías, capítulo 35. Santo é o nome de Jesus. Vamos ver verso 1 a 7. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá, como o narciso florescerá abundantemente, e também exultará de júbilo, e romperá em cânticos, dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos tementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Essa palavra é propícia para você que está em casa, você que está aqui, é uma palavra propícia para os nossos dias. Não temais, eis o vosso Deus, com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Diga comigo, águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A palavra para nós é essa: se há qualquer nível de sequidão, se estamos vivendo um deserto nesses dias, o Senhor quer abrir caminho, sim, para que as águas do seu Espírito venham. E diz a palavra que águas arrebentarão na nossa sequidão, nos lugares secos. E o Senhor colocará ribeiros no ermo, e a miragem tornar-se-á, aleluia, em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam o quê? Os chacais, haverá erva com canas de junco. Sabe o que significa aqui o chacal? Sabe qual o significado do chacal na simbologia bíblica? Forças malignas, demônios. Agora, à medida que vem a água do Espírito, à medida que vem a chuva, e esses lugares secos vão sendo eliminados da nossa vida, toda a legalidade, toda a plataforma que era dada à força maligna, aos chacais, vai embora.
pessoas, muitas vezes, que estão na sequidão, podem atrair para si o quê? Problemas emocionais, depressão, enfermidades, e são as áreas onde os demônios vão gostar, sim, de estar trabalhando, de estar operando aí, de maneira forte. Veja o verso 10, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. Sião, a figura da igreja, e a alegria eterna verá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Você quer vencer a tristeza e o gemido nesses dias aí de perplexidade, nesses dias aí onde o mundo está sendo abalado? Somente pela alegria do Senhor. Diga isso: a alegria do Senhor é a minha força. E quando você experimenta o toque da água de Deus, quando o rio de Deus toca o teu coração, a alegria começa a voltar ao teu espírito. Aquilo que é, na verdade, sequia, começa a ir embora. A sequidão vai embora. É assim que nós vamos fechar todas as brechas para qualquer influência maligna que vem. O inimigo, ele prefere, ele ama os lugares secos. Diga comigo: eu não vou ter na minha vida nenhum lugar seco. Eu quero ser tocado pelas águas do rio de Deus. Agora veja o capítulo 41. Se há um profeta que falou tanto das águas do rio de Deus em nossa direção, foi o profeta Isaías. Verso 17 e 18. Os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei, e abrirei rios nos altos desnudados, e fontes no meio dos vales. Aleluia! E tornarei o deserto num lago d'água, e a terra seca em mananciais. Diga comigo: Senhor, abre rios em minha vida. Abre fontes, Senhor, no meio do vale onde eu me encontro. Torna o deserto no qual estou vivendo num lago de água. E a minha secura, a minha sequidão em manancial. Isaías 58, 11 e 12. É uma palavra para esses dias e para nós. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares secos. Olha a promessa do Senhor. Independente da sequidão que você está vivendo, independente se há uma área seca na tua vida, a palavra de promessa do Senhor é essa: Ele te guiará e de maneira contínua e te fartará nesses lugares secos, e fortificará, aleluia, os teus ossos, e você será não como uma terra seca mais, mas como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem, veja que isso é algo geracional. Eu quero profetizar essas duas crianças aqui, que abençoamos, que apresentamos o Senhor. Eu quero declarar sobre a vida deles agora, o versículo 12, diz assim: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para morar. Amados, não importa, pais que são proféticos, ainda que veio aí heranças espirituais tão terríveis dos ancestrais, mas a partir do momento que nasce uma semente piedosa, os filhos são abençoados nos pais, e as iniquidades não atingirão. Aquilo que fizemos hoje aqui é para quebrar qualquer tipo de iniquidade que veio dos ancestrais e garantir sobre essas crianças, sobre a vida do Miguel, sobre a vida do Felipe, agora o que? A bênção geracional do Senhor. Os filhos são santificados nos pais.
E nós queremos declarar nessa casa aqui, mananciais de água sendo abertos. Quero declarar nessa noite, de maneira profética, todos os lugares secos sendo eliminados. E você sai hoje, em nome de Jesus. Os irmãos da casa que não estão aqui no culto, mas estão lá na residência, no culto, online. Você sai hoje do domicílio da sequidão, em nome de Jesus. Você sai hoje do domicílio da sequidão e vem para um tempo de água do Espírito. Não mais nenhuma legalidade, nenhuma força maligna. Nós dizemos não ao inimigo hoje. Nós não queremos roubo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas finanças. Nós não queremos a morte, nós não queremos a destruição. Queremos ser o Espírito Santo agindo de maneira poderosa. Eu quero gastar uns minutinhos aqui em cima de 1 Reis capítulo 18. Porque você tem que ler esse capítulo, aquilo que estava acontecendo em Israel, com os olhos do Espírito. E você vai tirar algumas lições, alguns princípios muito importantes para esses dias que nós estamos vivendo. Abra rapidamente 1 Reis 18. Verso 41 a 46. Vamos ler só esses versos aqui, porque o restante você já conhece. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E então disse Elias: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro, e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Para você entender um pouquinho melhor aqui, você tem que compreender um pouquinho o contexto histórico desses dias aqui que Elias estava vivenciando. O povo de Israel estava servindo, cocheando entre 2 pensamentos. Serviam a Deus, mas serviam a Baal também. Porque Acabe reinava lá no reino do norte, em Samaria, porém um rei completamente ímpio. E ainda para piorar a situação, se casa com uma mulher fenícia, com Jezabel. Não foi um casamento baseado em algo romântico, mas foi um casamento completamente político. Jezabel, essa mulher fenícia, adoradora de Baal, seu pai era um sacerdote de Baal. E ela induz o próprio marido a uma adoração total a Baal. Completamente seduzido e manipulado por Jezabel. E Acabe acaba levando todo o povo a uma adoração a Baal. E o povo de Israel, em alguns momentos, então, servia a Deus, em outros momentos adoravam Baal. Isso trouxe um juízo. O Senhor colocou uma palavra no coração de Elias: não choverá, como juízo da parte do Senhor. 3 anos e 6 meses sem chuva. Só que esse texto que nós estamos lendo aqui, Deus tinha dado uma palavra agora a Elias, porque tinha terminado o tempo do juízo do Senhor, e o Senhor promete mandar chuva. Agora veja que para que a chuva viesse, algumas coisas tiveram que acontecer. Volte um pouquinho aí nesse capítulo 18, por exemplo, verso 20 e 21. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Veja, o Senhor tinha falado com Elias que viria chuva. Agora veja, Elias leva o povo a tomar uma decisão, uma escolha. Quantos querem experimentar a chuva do Senhor nesses dias? Para que a chuva venha sobre nós, temos que estabelecer escolhas. Alianças, muitas vezes, uma mudança radical tem que acontecer em nós. O Senhor falou com a casa aqui. Esse ano é um ano do quê? Alinhamento. Falou com a liderança, fala com a maioria das ovelhas aqui, para alinhá-las da vontade de Deus. É tempo de alinhamento na casa. E sabe para que vem o alinhamento? Para que a chuva venha. Elias teve que alinhar o povo. Vem cá. Você serve em Baal, mas chegou um momento de decisão. Se é o Senhor, seguiu. Se é Baal, seguiu também. Servir a dois senhores não dá. E o Senhor está nos levando a um tempo aqui sério, amados. Um tempo de alinhamento. A maioria das conversas, com a casa, irmãos estão lá no online e que foram atendidos aqui, conversas, apacentamento, aconselhamento para alinhar, para que a chuva venha. Eu creio que Deus quer derramar chuva sobre essa casa. Deus já colocou uma palavra no meu coração para o ano de 2021. E nós vamos ministrar essa palavra, vai ser transmitida no culto aí da virada. Algo que Deus tem para essa casa. 2021 será o ano para resplandecer a glória de Deus. Ainda que as trevas venham cobrir a terra, ainda que muitas coisas possam acontecer, porque esse tempo de pandemia não terminou. Você está acompanhando pelo noticiário, o número de mortos aumentou, basicamente o Brasil todo, tirando 7 estados, o resto tudo está no vermelho. Eis que as trevas cobrirão a terra, mas sobre ti, diz o Senhor, Ele virá surgindo, e o mundo, as nações irão caminhar à luz que nasce na igreja. Por isso o Senhor está nos alinhando. E esse alinhamento, amados, não é só aqui na casa, é em todo o corpo de Cristo. Todos aqueles que querem caminhar seriamente com o Senhor estão sendo alinhados. A gente recebe notícias de todo o corpo de Cristo. Hoje mandaram 2 palavras proféticas para minha esposa dos Estados Unidos. Ela não entende muito inglês, passou para mim. Gente, o que o Espírito Santo está falando é a mesma coisa em toda a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Serão dias terríveis para o sistema mundo, os próximos dias que virão. Mas para aqueles que temem o Senhor, virá chuva. E sabe por que o Senhor está nos alinhando? Elias, para que a chuva viesse, ele teve que alinhar o povo. Ele chama, diz, olha, se é Baal, seguiu. Se é o Senhor, seguiu. E ele fez algo mais. Antes que a chuva caísse, ele confrontou os profetas de Baal e levou todos esses profetas num vale e os matou um a um. Se nós queremos chuva, há muita coisa que vai ter que morrer em nós. Diga comigo, levanta essa tua mão e diga, para que a chuva venha na minha direção. Há muita coisa que terá que morrer em mim. E sabe para que é esse alinhamento que está vendo? Para nos mortificar pela obra da cruz. Aleluia. A sequidão vem quando nós permitimos área de carnalidade em nós. Os tempos de sequidão vêm quando nós não abrimos mão de algumas coisas, não deixamos que o Senhor prevaleça. E essa sequidão ela vai aumentando cada vez mais. Elias ele entra exatamente, aleluia, pelo caminho certo. Quando ele diz, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Sabe o que ele está dizendo? Até quando vocês permitirão áreas de sequidão?
A quem vocês vão adorar? Vamos ver alguns detalhes aqui importantes. Verso 41. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Aleluia! As pessoas estavam ouvindo algum ruído? Não. Só quem ouvia era quem? Só Elias. Amados, não importa, quando Deus coloca uma palavra no nosso interior, quando Deus fala algo, não importa o que os outros estão falando, não importa mais o que a TV está falando, não importa o que a mídia, os prognosticadores maus estão falando, não importa o que as notícias estão trazendo aí a cada dia, você tem que ficar firme no quê? Na palavra de Deus, naquilo que o Senhor declarou. Elias ficou firme, simplesmente disse: olha, Acabe, sobe, vai, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Quem pode ouvir nessa noite esse ruído já de abundante chuva? Isso tem que ficar aí no teu espírito tremendo. Se você passou tempos de sequidão, ouça nessa noite, aleluia, o som da chuva chegando, ouça aí o ruído da tua bênção chegando. Levante a mão e diga: a minha bênção está chegando, já posso ouvir o som da minha bênção chegando. E quando nós temos firmeza nisso, amados, sabe o que nós fazemos? Nós apagamos tudo aquilo que é o contrário. A televisão vai lá e vai falar algo contra você, o teu vizinho vai falar algo contra, o teu chefe vai falar algo contra. Não, você vai ficar firme na palavra que Deus disse. Gente, quando Deus falou com Elias, quem sabe até o próprio Acabe: não, isso é impossível. Você está falando de chuva? Eu olho aqui, eu vejo o quê? Gado morto, porque aqueles dias havia fome. A agricultura estava abalada. Qual eram as atividades naqueles dias? Quem criava gado e plantava. Não tinha chuva, havia sequidão, gado morto. A lavoura perecendo era a fonte de recurso. Ninguém tinha dinheiro. Área econômica abalada. Aquela mulher, ela estava preparando ali um bolo para morrer, comer e morrer com seu filho. Era assim que estava. Imagine a pestilência que estava, talvez superior ao Covid-19. Era nesse cenário que Elias estava, e Deus disse: vai chover, eu terei chuva. Talvez você veja as notícias terríveis aí da televisão, as mortes do Covid-19. Vem vacina, tomo vacina, não tomo. Vai não, dá resultado. Aí vem outro, não, já vão injetar um outro vírus para você morrer mais rápido. Está lá o ministro da Inglaterra dizendo: eu não vou tomar, porque vão injetar morte em mim. Gente, como é que você fica? Aquele que teme o Senhor, aleluia, ele não teme más notícias. Diga isso: eu que temo o Senhor, eu não temo más notícias. Verso 42. Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias fez o quê? Subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, sabe o que ele fez? Botou a cabeça entre os joelhos. Eu nem consigo fazer isso aqui. Mas ele botou a cabeça entre os joelhos. Sabe para quê? Para não olhar o que estava ao redor dele, o que estava da direita e à esquerda, para não ouvir outra voz e ficar firme somente na voz do Senhor. Para ele não importava se havia seca, se havia gado morrendo, se era tempo de fome, não. Ele tinha uma palavra: creia nos profetas e prosperareis. O que nós temos feito com essa casa? Domingo a domingo, live a live, trazendo palavras de ânimo, para tirar você da inércia. Glória a Deus. Irmãos aqui na casa tiveram Covid, foram curados. Glória a Deus. Deus não permitiu ninguém dessa casa ser ceifado. Aleluia.
Creia nos profetas e prosperareis. Para ele não importava o que os outros estavam dizendo, não. Por isso, ele fez esse gesto aqui, diz que ele colocou a sua cabeça entre os joelhos. Aleluia. Verso 43. E ele fala ao seu assistente: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. E disse Elias: volta lá 7 vezes. Veja que Elias manda aquele assistente ir verificar, para buscar ainda uma confirmação da parte do Senhor. Vai lá e veja. E ele não viu nenhuma evidência. Chegou e disse: olha, Elias, não há nada. Pergunto a você: você tem uma palavra de Deus para você nesses dias? Levante a mão, seja bem sincero aqui. Quem perdeu o trabalho nesses dias por causa da pandemia, levante a mão. Quem teve achatamento nos seus negócios, levante a mão. Achatamento financeiro. Tem pessoas aqui. Você crê que Deus libera no teu coração uma palavra dessa noite para mudar as circunstâncias? Creia nisso e fica firme nisso. Escreva algo que eu vou falar aqui. As grandes mudanças na nossa vida requerem uma medida de fé. Diga, todo mundo fala isso. As grandes mudanças na minha vida requerem uma medida de fé. E a fé está baseada no quê? Não é naquilo que eu vejo, não é naquilo que eu sinto, não é naquilo que eu toco. Porque, amado, se eu precisasse ver, se eu precisasse sentir, se eu precisasse tocar para crer, isso não é fé. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova do quê? Das coisas que eu não vejo. Agora vou perguntar aos dois aqui que levantaram a mão. Vocês têm a capacidade de continuar crendo naquilo que foi declarado na direção de vocês, ainda que nada esteja mudando no dia a dia, na próxima semana? Aqui que muita cristão falha porque não persevera. Começa a acontecer algumas coisas ao contrário, ele não consegue continuar crendo. Você consegue ficar firme, ainda que não está vendo aquilo que você crê, aquilo que você deseja? Temos que perseverar no Senhor. Interessante, Elias mandou o rapaz lá, o assistente, 7 vezes. Elias, não vejo nada, não há nada. Elias poderia desistir, gente. Amados, ele tinha feito uma oração rapidinho, 30 segundos veio a resposta, quando desceu fogo do céu e consumiu o holocausto ali, não levou nem 30 segundos. Então alguém agora que tinha recebido a resposta tão rápida, 6 vezes foi o camarada, e ele não viu nada. Agora, amados, Elias não deixou de crer. Glória a Deus. Na 7ª vez, Elias, eu vejo lá uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Gente, aquilo já foi suficiente para Elias. Sabe o que ele falou, assistente? Você viu isso? Desce e avisa Acabe, porque uma chuva poderosa vem aí, uma chuva torrencial. Ele aparelhe o carro e se prepare, porque a chuva vem aí. Não despreze o dia dos pequenos começos.
Nós que movemos por fé, amados, muitas vezes, o Senhor Ele vai dar algo pequenininho. E se você crê naquilo, algo poderoso virá. Para Elias, simplesmente uma nuvem do tamanho da mão do homem já foi suficiente. O Senhor vai cumprir a sua palavra. O tempo de sequidão vai acabar. Veja que essa história aqui no versículo 1 do capítulo 18 começa com sequidão e termina com o quê? Com a chuva torrencial, abundante. Sabe qual é o final para a tua vida? Uma chuva torrencial. Bem diferente. Você que começou o início do ano em março com sequidão aí, por causa desse tempo de pandemia, declaro que será um tempo sim, de abundância. Elias poderia olhar para o assistente ali e dizer: puxa, eu orei, vi a glória lá, o fogo de Deus veio consumir o holocausto, orei tanto e somente uma nuvenzinha aí do tamanho da mão de um homem. Zacarias 4:10 diz assim: não despreze o quê? O dia dos pequenos começos. Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar ele no muito. Talvez se buscava algo tremendo aí para a tua vida profissional ou no ministério no começo do ano, veio essa pandemia. Gente, eu já falei aqui, acho que foi no domingo passado, eu mudei toda a minha agenda, porque a gente tinha uma agenda cheia até o final do ano, ia viajar o ano inteirinho. Acabou. Fomos para Manaus aí agora, há 2 semanas atrás. Eu cancelei tudo, de março em diante. Mudança total. Glória a Deus. E quando fizemos a viagem para Manaus, uma viagem, aleluia, é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É um sinal que em 2021, a gente vai decolar. E já estão marcando um monte de coisa. A despeito do que estão falando, não, vai dar lockdown, vai voltar a paralisação de novo. O que está firme em mim é a palavra do Senhor que veio. Diga comigo: a maneira pela qual eu reajo diante das pequenas coisas vai determinar o meu destino. As respostas de Deus em nossa direção, muitas vezes de uma forma muito pequena, amados. É um sinal que algo vai vir de maneira poderosa. A chuva viria de maneira abundante, enchendo todo Israel. Mas começou, sabe com o quê? Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais no dia de hoje, para que você veja realmente a presença de Deus vindo de maneira poderosa na tua vida, no teu ministério, na tua família, nos seus negócios. Tem muita gente que ainda não sabe o que é a batalha da fé. Sabe o que é a batalha da fé? Não é, vem uma necessidade, eu faço uma oração e no dia seguinte veio a resposta. Gente, isso não é batalha. A batalha da fé é aquilo que eu creio que tem que acontecer. Eu oro, e parece que quanto mais eu oro, os céus se fecham. Já aconteceu com você? Parece que quanto mais você ora, pior fica a situação. Isso é batalha de fé. Você vai orar, você vai perseverar até Deus vir intervir. Essa é a batalha de fé, gente. E você é chamado para batalhar sim na tua fé. Por isso Elias não ficou desmotivado, ele não desistiu. Vai lá, vai novamente. Não viu nada? Vai novamente. Vai mais uma vez e vai outra vez. Na 7ª vez, ele volta com um relatório. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E nesse tempo que você está nessa batalha de fé, vem a voz de Satanás, através de pessoas, através de alguém. Não vai dar certo. Tudo acabou. Terminou. Não tem mais perspectiva nenhuma. Acabou. Aquele negócio não vai dar mais certo.
Ah, aquele cliente fechou as portas. É a voz do inimigo. Você tem que ficar firme na voz interior que Deus colocou no teu coração aí, uma palavra de fé. Aleluia. Quantos precisa de um tempo de chuva no seu trabalho, na área econômica, na sua vida espiritual, no seu lar? Deus quer trazer chuva. Chega, vamos dar um basta hoje, aqui em nome de Jesus. Dá um basta ao inimigo. Chega de intervenção dele. Chega de lugares secos na nossa vida. Não queremos sequidão. Vem, Senhor, traz as águas do Espírito em nossa direção. Aleluia. Jesus pode trazer essas águas, sim. Você lembra da mulher samaritana? De maneira tão tremenda, Jesus fala com essa mulher lá em João 4, gente. Que coisa poderosa. 9 vezes Jesus fala da água que ele podia dar, e essa mulher estava completamente seca. De onde ela vinha? Feridas espirituais que trouxeram sequidão a ela. 5 maridos ela tinha tido, e o homem que estava com ela agora não era o esposo. Imagine, você vai tratar com alguém que teve um casamento desfeito, já é difícil. Imagine 5 casamentos. Como estava o coração dela? Emocionalmente ela estava seca, destruída. Seca pela rejeição. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus de maneira tremenda. A sequidão provocada pela religião. Porque os samaritanos queriam adorar a Deus, mas eram sempre impedidos. Até quando foi levantado lá, restaurados os muros, Zorobabel constrói um grande templo para o povo adorar a Deus. E os samaritanos queriam entrar lá dentro, não era permitido. Eles foram lá no Monte Gerizim e levantaram um templo. E adoravam eles lá, supostamente a Deus, mas sem os protocolos da lei de Moisés, sem a Torá. E tinha dias que eles adoravam Jeová, nos outros dias, os deuses que foram trazidos lá pelos povos que entraram ali em Samaria, Babilônia e os outros demais, trouxeram 7 deuses, e ela o tempo todo dava esse tipo de adoração. Sequidão. E Jesus fala a ela: eu tenho uma água que eu posso te dar e que vai dessedentar a sua sede, tirar a sua sequidão. E se você ler no Evangelho de João, no capítulo 4, ele fala 8 vezes da adoração. Adoração, amados, é o caminho para trazer a chuva. Por quê? Por que tanta adoração aqui na casa? Por que tanta ênfase? Tem lá na rede social uma página só para uma PV Music. Estão querendo se achar, estão se achando. Não, gente. Porque a adoração é o caminho. E aqui nessa casa 2 coisas serão importantes. Essa é uma orientação apostólica: oração e adoração. Harpas e taças aqui na casa. Apocalipse diz que o que determina a intervenção de Deus, a chuva veio lá em Apocalipse em resultado do quê? A combinação, a sinergia que há entre oração e adoração. Por isso essa ênfase aqui na casa. Aleluia. Jesus falou àquela mulher que a adoração era o caminho para que a água viesse a ela. Aleluia. E se você beber da água que eu te dou, disse Jesus, nunca mais você terá sede. Em João 7, você já estudou João 7, o que ocorre ali? Quando Jesus diz de maneira tão clara: aquele que cai em mim, do seu interior, acontecerá o quê? Rios de água viva fluirão do seu interior. E ele disse isso acerca do Espírito que seria dado. E você lembra em que ocasião ele disse isso? Quem sabe quando Jesus disse isso? O que estava acontecendo em Israel lá em João 7? Uma grande festa de 7 dias. A famosa festa dos tabernáculos. E o povo
todos ali celebrando a festa. Supostamente foram para receber alguma coisa. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. No finalzinho, no sétimo dia, Jesus chega e diz: se vocês caem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, que loucura isso! Parece que em 7 dias ninguém havia recebido nada, porque foram pelo caminho da religião. A religiosidade, amados, não provoca nada. Não é a religiosidade que vai trazer a presença das águas do Espírito em nós. Não é os atos da religião, não é nenhum legalismo, mas sim um coração aberto para adorar o Senhor. É isso que vai trazer a presença da chuva, da água. E Jesus fala abertamente. Talvez não receberam nada aqui esses 7 dias. E estava no finalzinho da festa, as pessoas se preparando para ir embora. Ele se levanta e diz: aquele que cai em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, não haverá sequidão, não haverá lugares secos. Quem sabe aquelas pessoas estavam tão secas pela religião, porque estavam celebrando lá a festa, a regulamentação lá da lei de Moisés, cumprindo a festa dos 7 dias, a festa dos tabernáculos, e Jesus entra em cena. Nós queremos nos despojar sim, nós nos despimos em nome de Jesus de toda religiosidade, e queremos sim a água do Espírito. São tempos de chuva. Diz a palavra do Senhor Zacarias que temos que buscar a chuva do Senhor no tempo de que tipo de chuva? Da chuva serôdia. Diga isso, chuva serôdia. O que significa para nós chuva serôdia? Israel, 2 épocas de chuva que vinham fora do calendário. A chuva temporã preparava a terra para o povo semear. Eles ficaram em expectativa, porque eles não sabiam quando ia vir a chuva serôdia. Mas de repente vinha a chuva serôdia, fora do tempo. E a chuva serôdia preparava para a colheita. Eles sabiam que haveria ali uma colheita abundante. E Zacarias diz assim: buscai chuva diante do Senhor, mas no tempo da chuva serôdia. E é tempo de buscarmos a chuva serôdia. Eu quero convidar você que se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Será que você pode ouvir no teu coração, no teu espírito, uma voz: vai chover, a minha chuva virá? Será que é pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito, você já pode contemplar e ver uma nuvem? Ainda que pequenininha, do tamanho da mão de um homem, mas essa evidência é o sinal que vai chover e que a chuva virá, terminando os tempos de sequidão. Oh, aleluia. Vamos adorar, Jonas. Levanta uma canção e vamos orar em seguida. O inimigo ele procura lugares áridos, o inimigo procura lugares secos, para tentar nos limitar, para tentar nos paralisar, para tentar impedir de caminharmos, para impedir de que venhamos desfrutar o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para a tua vida. Se houver escassez, se houver portas fechadas aí, por causa desse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, isso não é propósito de Deus para a tua vida, não. Aleluia. Deus pode abrir portas tremendas de maneira poderosa. A chuva virá, que você possa hoje, aleluia, ficar como Elias, olhando, enfocando o Senhor, não as circunstâncias, não o que está acontecendo lá no teu trabalho, não aquilo que está acontecendo lá nos teus negócios, não, os problemas que se levantaram dentro da tua família. Aleluia, olhe para o Senhor, Ele tem que ser o foco teu, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, vamos adorar o Senhor. Vejo uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal
que a tua chuva Sim, vai Senhor, descer. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Sim, Senhor. Mas esse é o sinal. Vai chover. Que a tua chuva vai descer. Vai chover, Senhor. Vai chover. Vai chover, Senhor. Sim. Vai chover. Águas do teu Espírito vindo. Abre as comportas do céu. Vivemos por fé, não vivemos por vai vivemos. Chover. Ouvimos o som da tua vai chuva, chover. sim. Já podemos ouvir o ruído de abundante chuva, Senhor. Abre Aleluia. as comportas do céu. Sim, Senhor. E vai chover. Aleluia. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Aleluia. Aleluia. Abre as comportas do céu. Levanta a tua mão bem alta. Você vai repetir comigo: Senhor Jesus, eu me coloco hoje na tua presença e eu rompo na minha vida, pedindo perdão a ti por ter permitido lugares secos na minha vida. Do mesmo modo, Senhor, eu saio hoje da sequidão. Eu saio desse domicílio de sequidão. Saio hoje dos lugares secos. Pai, peço a tua misericórdia sobre mim. Me arrependo hoje, Pai, por ter permitido que as velhas coisas voltassem e tomassem lugar na minha vida. Me arrependo hoje, Senhor, pedindo perdão por ter deixado de adorar a Ti, e assim eu permiti a sequidão chegar na minha vida. Eu renovo hoje a minha aliança contigo. Eu restauro o altar de adoração na minha vida, em nome de Jesus. Pai da glória, peço perdão a Ti por ter permitido que a pura adoração que eu deveria dar ao Senhor se misturou com outras coisas que eram do meu interesse, anulando a verdadeira adoração ao Senhor, e eu acabei adorando outras coisas. Pai da glória, peço a tua misericórdia e me arrependo hoje, porque muitas vezes eu me orientei pelas circunstâncias exteriores e não pela revelação da tua palavra. Eu venho a ti nessa noite, em nome de Jesus, abrindo o meu coração, e eu venho contra todos os lugares secos, porque tu prometes a mim chuva. Venha sobre mim, Senhor, a chuva da tua graça, a chuva do teu perdão. Traz a mim uma chuva de novas oportunidades, e eu rejeito toda acusação, toda condenação, e abro o meu coração para ser tocado pela chuva que vem de ti, a manifestação do teu amor, do teu perdão e da tua restauração. Em nome de Jesus, declaro com os meus lábios hoje que pela fé eu já posso ouvir o ruído de uma abundante chuva na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu ministério, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E toda acusação do diabo, toda projeção mentirosa, eu renuncio hoje. Jesus é o meu foco, não as circunstâncias, não aquilo que está em derredor. E eu expulso da minha vida qualquer influência maligna, porque em mim não haverá nenhum lugar seco, mas um lugar para as águas do Espírito. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.
Aleluia. Pode aplaudir o Rei. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos adorar por 2 minutos mais. Vai chover. Aleluia. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Aleluia. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Aleluia. Vai chover. Abre as comportas do Amém. céu. Aleluia. Que o Senhor te abençoe poderosamente essa semana. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre cada residência, sobre cada irmão que esteve aqui, conectado conosco aqui no canal, e também aqueles que essa semana serão alcançados por essa palavra. Que o Senhor resplandeça em tua vida, em tua casa. Tenha uma semana de bênção aí, em nome de Jesus, e creia naquilo que você recebeu nessa noite. Quem sabe amanhã, terça, quarta-feira, pode acontecer alguma coisa e o diabo tentar vir anular essa semente que você recebeu hoje. Mas resista em nome de Jesus. Elias ficou firme 7 vezes. O rapaz desceu lá e ele firme, porque ele sabia que algo vai acontecer. Entenda, o som, pela fé, ouça já o som da tua bênção chegando, de uma chuva poderosa vindo até você. Em nome de Jesus, não saia desse lugar sem dar aí um carinhoso, não boxeando, né? Mas um soquinho carinhoso aí. Vamos manter aí as normas da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém.